Já parou em silêncio e escreveu detalhadamente o que deseja conquistar, onde quer viver, como quer se sentir ao acordar todos os dias? Não falo de desejos vagos. Falo de criar imagens tão detalhadas que sua mente possa tocá-las, cheirá-las, ouvi-las, vivê-las. Um estudo da Dominican University of California mostrou que pessoas que escrevem seus objetivos têm 42% mais chances de realizá-los do que aquelas que apenas os guardam na mente. Pode parecer simples, mas funciona. Funciona porque isso reprograma seus sentidos, alinha sua energia, direciona seu foco. Eu fiz isso por décadas e conquistei coisas que no passado pareceriam absurdas para qualquer pessoa que conviveu comigo no início. Eu era um jovem sem rumo. Abandonei a escola cedo. Trabalhava em qualquer coisa. E hoje meus livros, vídeos e ideias alcançam milhões pelo mundo. Não foi sorte, foi decisão, clareza. Quer sucesso, mas passa os dias mentalizando fracassos. Percebe o paradoxo? Então permita-me propor algo simples. Um exercício que mudou minha vida e que pode mudar a sua também. Pegue um cartão pequeno do tamanho de um cartão de crédito. Escreva ali, com palavras claras e positivas, aquilo que você realmente deseja alcançar. Uma meta, um sonho, um projeto. Carregue esse cartão com você. Toque nele todos os dias. Visualize com força. Leia em voz alta antes de dormir. E ao acordar. Pode parecer bobo. E se você também compartilhar esses objetivos com alguém de confiança e se comprometer com eles regularmente, essa chance sobe para mais de 70%. Isso não é magia, é neurologia, é ciência, é foco. Entenda, sua mente não distingue realidade de imaginação vívida. Se você vive diariamente sentindo escassez, ansiedade, medo, ela acreditará que isso é tudo que existe. Mas quando começou a escrever, não conseguia mais parar. Foi como abrir uma represa, aquilo ficou gravado em sua mente. E o resultado? Anos depois, eles construíram um negócio, tornaram-se milionários, têm uma casa em Toronto e outra na Flórida. Agora me diga, o que aconteceria em sua vida se você permitisse que sua mente desenhasse com clareza seu destino? Você já fez isso seriamente? Ação. Então, se você realmente quer atrair riqueza, precisa fazer isso agora. Clareza total de seu destino. Dinheiro é uma consequência. A vida que você quer é uma construção. E tudo começa com uma imagem clara e inegociável do que você quer. Você está pronto para escrever essa imagem? Porque se você não fizer isso, sua mente continuará escolhendo por você. E ela, sozinha, tende a repetir o que conhece. A questão é, você quer continuar repetindo ou começar a criar? Você não está onde está por acaso. E se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo exatamente os mesmos resultados. Isso não é castigo, isso é padrão, isso é paradigma. E o problema com o paradigma é que ele opera no piloto automático. Ele não o consulta, ele simplesmente o guia. Sem que você perceba, ele dita como você reage, como pensa, como sente e até quanto dinheiro acredita merecer. Por muitos anos, nem sabia o que era um paradigma. E mesmo depois de descobrir, levou tempo para entender o quanto ele me controlava. Ele estava em cada decisão que eu tomava. Estava nas vezes em que eu começava algo e desistia no meio. Estava nas desculpas que eu criava para não fazer o que eu sabia que devia fazer. E o mais curioso, ele era confortável. Sim, confortável. Porque o velho conhecido, mesmo quando nos sabota, ainda nos dá a falsa sensação de segurança. Sabe aquela voz que diz, você não vai conseguir, isso não é para você, vai dar errado, melhor não tentar? Essa voz é seu paradigma tentando mantê-lo exatamente onde você está. Lembro-me de uma situação que vivi logo nos primeiros meses depois de começar a ensinar sobre desenvolvimento pessoal. Eu ministrava um seminário semanal em Toronto e um casal de parentes meus, Don e Cynthia, resolveu participar. Mas exigi que eles pagassem a inscrição. Mesmo sendo da família, eles não entenderam na hora, mas eu sabia. Sem comprometimento real, eles não iriam continuar, e não foi diferente. Nas primeiras semanas estavam perdidos, confusos, rejeitando quase tudo. Isso é o que o paradigma faz. Ele luta para não ser substituído. Ele ridiculariza o novo. Ele protege o velho.
Até que um dia, no meio do programa, pedi a todos que escrevessem uma lista com tudo o que desejavam. E Cynthia parou. Ela não conseguia escrever nada. Sabe por quê? Porque fazia anos que ela só pensava nos outros, no que os filhos queriam, no que Dom precisava, e ela havia perdido o hábito de querer. Isso é o que o paradigma também faz. Ele anula seus desejos mais profundos para mantê-lo dentro de um padrão de repetição. Mas algo mudou naquele dia. Quando ela começou a escrever, não conseguiu mais parar. Era como se o que estava preso dentro dela há anos finalmente tivesse espaço para sair. Aquilo rompeu o ciclo, e anos depois, estavam vivendo uma realidade completamente diferente. Próspera, abundante, cheia de possibilidades. Você acha que sua vida mudará apenas por assistir a um vídeo? Por ler um livro? Não mudará. Sua vida muda quando você muda seu sistema de crenças. E isso dá trabalho. Isso exige atenção. Exige reprogramação. Todos os dias, às 5:30 da manhã, eu sentava e fazia exercícios com a mão esquerda. Sou destro, então por que eu fazia isso? Porque era um símbolo, um desafio ao meu paradigma. Era a prova diária de que eu podia construir novos caminhos. E serei honesto, houve um dia em que pensei em parar. Eu viajaria, o livro era pesado e uma parte de mim dizia: "Ah, você não precisa levar isso, depois você escreve." Mas imediatamente outra voz surgiu: "Proctor, esse é seu paradigma tentando enganá-lo. Você disse que faria isso todos os dias, sem exceção." E eu levei o livro. Talvez agora você esteja pensando: "Mas Bob, como eu mudo meu paradigma?" E a resposta começa assim: repita conscientemente comportamentos alinhados com o que você quer, mesmo que sejam desconfortáveis. Você precisa quebrar o ciclo. Repetição com sentimento. Visualização com intenção. Ação com consistência. Quer um exemplo extremo de como um paradigma pode aprisionar uma pessoa? Conheci um homem numa penitenciária de segurança máxima no Canadá. Seu nome era Joe. Ele estava há 7 anos em confinamento solitário. Um sujeito grande, fechado, hostil. Matou um homem num assalto e escapou por pouco da pena de morte. Ele começou a participar dos meus encontros lá dentro. No início fazia piadas, zombava, desrespeitava. Ele dominava o ambiente com a energia mais negativa possível. Eu o temia, e não falo simbolicamente. Eu tinha medo de verdade. Até que um dia, cansado, fui até ele, o encarei e disse: "Você é o sujeito mais tolo que já conheci." O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer grito. Ele ficou vermelho, parou, e depois, para minha surpresa, caiu na gargalhada. E naquele momento, o gelo começou a derreter. Com o tempo, Joe passou a ser o primeiro a chegar, o que mais prestava atenção, e acabou se tornando o responsável pela disciplina nas reuniões. Consegui um acordo para que ele saísse da prisão com liberdade condicional especial. Ele se tornou meu braço direito nos negócios. Mudou completamente. Mas veja, Joe não era mau. Joe era produto de um paradigma distorcido. Ele acreditava que precisava usar a força para conseguir o que queria, que só sobreviveria dominando os outros. Isso foi o que lhe ensinaram, consciente ou inconscientemente. Mas ele aprendeu a mudar. Então, pare agora e pense: que histórias você repete dentro de si que o mantém no mesmo lugar? Quem você seria sem esses medos que carrega? O que faria se não se sentisse limitado por crenças herdadas, por experiências antigas, por palavras que ouviu quando criança? Você tem o poder de romper com tudo isso, mas precisa tomar uma decisão, a de viver fora do automático, porque enquanto não fizer isso, seu paradigma continuará dirigindo sua vida. E você continuará achando que está no controle, quando na verdade está sendo conduzido. Dinheiro não o transforma, ele revela quem você é. E se você ainda acredita que o dinheiro o fará feliz, preencherá um vazio, apagará o medo que sente ao olhar para o futuro, é porque ainda não entendeu o papel que ele tem em sua vida. O dinheiro é um amplificador. Ele aumentará o que já existe em você. Se você é generoso, ele permitirá que faça o bem em proporções que hoje você nem imagina. Se você é egoísta, ele o isolará ainda mais.
O dinheiro é um instrumento, um meio. E quando usado conscientemente, se transforma numa força de impacto que atravessa gerações. Eu e Sandy tomamos uma decisão anos atrás. Escolhemos investir parte de nossa renda num projeto que ajuda crianças. Elas recebem livros, educação, água limpa, comida e acompanhamento médico. Há uma foto no meu escritório. Um grupo de crianças com nossos materiais nas mãos. Eu olho para essa foto quase todos os dias. E toda vez que olho, algo dentro de mim se acende. Porque aquilo é a materialização de algo que vai muito além de mim. É a prova de que o dinheiro, quando guiado por um propósito, se torna uma extensão de sua alma. Ele continua agindo, mesmo quando você não está mais presente. Mas a maioria das pessoas não pensa assim. Elas foram condicionadas a ver o dinheiro como algo sujo, perigoso, até mesmo maléfico. Quantas vezes você ouviu que quem tem muito dinheiro é ganancioso, ou que dinheiro não traz felicidade? Mas diga-me, pobreza traz, falta traz, dívida traz paz? Viver limitado, reprimido, com medo de não conseguir pagar o básico, isso é nobreza espiritual? Não, não é. Isso é sofrimento, e sofrimento não tem nada de virtuoso. O que tem virtude é você usar o que tem para transformar realidades, começando pela sua, e depois, se quiser, e vai querer, expandindo para outras pessoas. Você conhece a história de Mike Tyson? Ele ganhou centenas de milhões ao longo da carreira. Dinheiro que, teoricamente, garantiria conforto pelo resto da vida. Mas não tinha estrutura, não tinha consciência e, por isso, perdeu tudo. Literalmente. Passou por falência, prisão, escândalos e viu a fortuna se esvair. Não foi azar. Foi falta de preparo interno. O dinheiro apenas expôs o que estava oculto. É por isso que digo, o dinheiro não resolve quem você é. Ele apenas amplia. Se você é vazio, o dinheiro transformará esse vazio em compulsão, em exagero e em excesso. Mas se você é alguém comprometido com o bem, ele será um canal para curar, levantar, expandir, servir. E se neste momento você pensa, mas eu nem tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, como vou pensar em ajudar alguém? É aí que começa a mudança. A riqueza verdadeira nasce da mentalidade, não do saldo bancário. Começa com pequenas decisões, com atos intencionais, com o simples exercício de imaginar. Se eu tivesse uma abundância extraordinária, o que eu faria com ela? Esse tipo de visualização começa a reorganizar seu sistema interno. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Seu cérebro começa a criar novas conexões sinápticas e, de repente, coisas que pareciam inatingíveis começam a surgir em seu radar, porque agora você está alinhado. Você está energeticamente pronto para receber. Mas entenda, você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que já está preparado para usar. O universo não derrama abundância em recipientes furados. E se seu foco ainda é apenas pagar o básico, sobreviver, controlar o caos, é ali que sua energia fica aprisionada. Dinheiro é energia, e energia precisa de propósito, precisa de direção. Quanto mais claro for seu propósito, mais fluidez essa energia terá. E aí, o dinheiro começa a chegar, de formas inesperadas, por caminhos que você nunca considerou, porque você abriu espaço para ele, porque você mostrou ao universo que sabe o que fazer com o que receber. Então pare de se sabotar com essa ideia de que riqueza é apenas materialismo. Pare de se diminuir dizendo que você não nasceu para ter muito. Pare de repetir as frases que ouviu de quem nunca teve a coragem de crescer. Você pode e deve prosperar. E não por vaidade, mas por propósito. Porque o mundo precisa de mais pessoas conscientes com acesso a recursos, pessoas que transformam dados em progresso, indivíduos que constroem pontes de auxílio para o desenvolvimento alheio. Agora imagine, você, com abundância, com tempo livre, liberdade de localização, liberdade de pensamento. Visualize-se auxiliando sua família, apoiando uma causa nobre, investindo em um sonho antigo, ou simplesmente vivendo com tranquilidade e leveza. Isso não é egoísmo, é crescimento. A riqueza que você almeja não é para sua posse pessoal, mas para ser canalizada por você.
Ela não o quer como dono, mas deseja um administrador sábio. Alguém como você pode se tornar ao compreender isso profundamente. A questão é, está preparado para ser o veículo pelo qual a prosperidade fluirá? Porque, quando estiver pronto, ela chegará. Já se questionou por quê, mesmo desejando algo e agindo, algo o prende ao mesmo lugar? Como se uma força invisível o mantivesse numa vida sem propósito. Não é azar nem acaso, é autossabotagem. Mais frequente e insidiosa do que imagina. A autossabotagem não grita, sussurra. Ela surge quando você adia tarefas, desiste no meio do caminho, duvida de si mesmo no momento crucial, inicia algo, se entusiasma por dias e depois se convence de que não era a hora. E o pior? Você acredita, sempre acredita, mas permita-me revelar uma verdade incômoda. A autossabotagem é sua criação. Ela existe porque, em algum nível, você ainda não se considera merecedor da vida que deseja. Eu vivi isso. Mesmo após mudar de rumo, construir meu negócio, começar a ensinar, minha mente questionava: quem você pensa que é? Sem diploma, trabalhou em postos de gasolina, viveu na pobreza. Como ensinará prosperidade? Essas vozes persistiam, mas aprendi a identificá-las como ecos de um passado superado. Talvez esteja preso a um papel sem significado, carregando uma identidade moldada pelas expectativas alheias, familiares, culturais, suas próprias dores. E, ao tentar romper esse roteiro, você se sabota. Quantas oportunidades perdeu por medo da insuficiência? Quantas ideias brilhantes ficaram esquecidas pela autodúvida? Quantas vezes recuou na iminência de um salto? Um estudo da Associação Americana de Psicologia revelou que mais de 70% das pessoas qualificadas, ao receberem novas chances, sentem a síndrome do impostor, a sensação de não merecimento que paralisa, é autossabotagem. Seu sistema interno o protegendo de um possível fracasso, impedindo-o de vencer. A raiz? Paradigmas antigos no comando. Eles dizem que mudar é perigoso, sonhar grande é arriscado, melhor o certo que o extraordinário. E você escuta, obedece. Porque esses paradigmas foram instalados na infância, em ambientes de medo, escassez, controle. Eles não querem seu sucesso, querem sua repetição. Entenda, autossabotagem não é falta de força de vontade. É um mecanismo emocional baseado em padrões não reprogramados. Vencer exige reconhecimento, enfrentamento e substituição desses padrões. Vou contar uma história que ilustra o poder disso. Conheci um jovem chamado John, repleto de ideias incríveis, criativo, inteligente, carismático. Iniciava projetos com energia vibrante, mas os abandonava. Dizia que não era a hora, que havia coisas mais urgentes, e, na verdade, ele estava sempre sem dinheiro, reclamando, insatisfeito. Um dia conversei com ele. Você sabe o que precisa fazer, mas se sabota. Por quê? Ele chorou, confessando que, desde a infância, ouvia do pai que dinheiro era perigoso, que ricos eram maus, que ele só deveria sobreviver. Aquilo estava gravado, como uma âncora emocional. O ponto crucial. Você não teme o fracasso. Teme tornar-se alguém que sua mente rejeita. Então, o que fazer? Crie pequenas promessas e as cumpra. Defina uma meta simples e execute-a, não importa o tamanho. A autossabotagem se alimenta de suas desistências. Quanto mais você cumprir, mais provará a si mesmo que é confiável, capaz e merecedor. Observe as vozes que surgem quando você está prestes a crescer. Elas tentarão sabotá-lo. Dirão que você não está pronto, que é arriscado, que é melhor esperar. Nessas horas, pare, respire e diga: eu as reconheço, mas hoje quem escolhe sou eu. Parece simbólico, mas é neurocientífico. É assim que se reprograma o cérebro. Você não veio até aqui para viver aquém do seu potencial. A autossabotagem pode ter sido uma companheira, mas não precisa ser sua identidade. Você pode mudar e, ao mudar, descobrirá que o impossível esperava você sair do seu próprio caminho. O principal aprendizado:
Você constrói a vida desejada ao compreender com clareza absoluta onde está e para onde quer ir. Sem isso, qualquer passo é movimento, não progresso. Não se trata apenas de mais dinheiro, sucesso ou liberdade, mas de se tornar a pessoa que pensa, sente e age em direção a isso, diariamente, com intenção, com consciência. Agora, você tem a chance de continuar essa jornada. O próximo vídeo o levará mais a fundo. Um degrau a mais na sua evolução, um passo para ser um pouco melhor do que é agora, e isso, com o tempo, transforma tudo. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Então este vídeo pode transformar sua vida. Você jamais progredirá se não tiver a coragem de analisar honestamente sua situação. E não falo apenas de finanças. Refiro-me à sua realidade como um todo. Porque a maioria das pessoas vive presa a uma ilusão. Fingem que tudo está bem, que possuem controle, mas internamente sentem-se afogando. E sabe o que é mais cruel em toda essa situação? Elas se habituam, acostumam-se a sobreviver, acostumam-se à escassez, ao cartão de crédito no limite. Já considerou que, apesar de anos de árduo trabalho, você pode continuar sem recursos? Sim, compreendo que essa ideia soe paradoxal. Mas eis a verdade que ninguém lhe revela. Esforço não gera riqueza. Existem pessoas que se desdobram diariamente, com 2 empregos, se esgotando. E, ainda assim, no final do mês, as contas superam o dinheiro disponível. Você já passou por isso? Pois se sim, já ponderou quanta energia vital desperdiça em atividades improdutivas? Há algo interessante sobre isso. Um estudo publicado pela National Endowment for Financial Education revelou que cerca de 70% das pessoas não conseguem responder com precisão quanto gastam mensalmente. Sabe o que isso significa? Que a maioria vive na escuridão. As contas em atraso, ao receio de abrir o aplicativo do banco. Mas diga-me, quantas vezes você se disse que um dia as coisas melhorarão? Quantas promessas fez na passagem de ano? Quantas segundas-feiras iniciou com um novo plano? E quantas vezes, após alguns dias, tudo retornou ao normal? Foi exatamente isso que testemunhei com meu tio Don e sua esposa. Eu os visitava frequentemente. Trabalhavam muito, buscavam o melhor para os filhos. Mas o que eu via era a imagem da estagnação. Viviam com o mínimo. Moravam longe do trabalho, usavam transporte público, enfrentavam congestionamentos, faziam horas extras quase diariamente. E mesmo assim, mal conseguiam cobrir as despesas essenciais. No Natal, a cena era sempre a mesma. Correria para obter crédito em lojas e comprar presentes para as crianças. E então vinha aquele discurso que todos já ouviram, ou já disseram: o próximo ano será diferente. E naquela ocasião, não me contive. Olhei nos olhos de Don e afirmei: isso é mentira. E como alguém pode sair da escuridão se sequer sabe que está lá? Se você não tem clareza sobre sua posição, continuará tomando decisões baseadas em impulsos, medos e urgências. Continuará trabalhando para quitar dívidas, aceitando menos do que merece e esperando que as coisas mudem milagrosamente. Mas milagres não ocorrem na estagnação. Eles acontecem quando você se move. E o primeiro passo é enxergar o chão onde pisa. E mais, essa falta de consciência não é acidental. Ela é programada. O próximo ano será idêntico a este, porque vocês não mudarão. Ele ficou furioso, mas eu sabia o que dizia, porque eu havia mudado. Eu era a prova de que era possível sair do fundo do poço, mas somente após confrontar a verdade. E a verdade era que eles não sabiam onde estavam. Viviam num ciclo repetitivo, ano após ano, como um disco riscado, e não percebiam. Você sabe onde se encontra? De verdade? Já analisou calmamente sua situação financeira? Já calculou quanto tempo troca por dinheiro? Conscientemente. Então, agora mesmo faça isso. Pegue um caderno, sente-se em silêncio e escreva tudo o que sabe sobre sua vida atual. Quanto você ganha, quanto você gasta. Quais hábitos o sabotam? Quais medos o paralisam? Faça esse raio-x, porque sem diagnóstico, não há cura. E se isso lhe causar desconforto, ótimo. O desconforto é o sinal de que você está saindo da inconsciência.
E é só aí que começa a verdadeira liberdade. Saber aonde quer chegar é tão vital quanto respirar. Parece simples, não é? Desde pequeno você é condicionado a não questionar, a seguir um padrão. Cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que ambição é ganância, que estabilidade é virtude. E com isso, você cresce evitando a realidade. Evita abrir a fatura. Evita falar sobre dinheiro em casa. Evita comprometer-se com seu próprio futuro. Mas não é mais possível continuar assim, porque cada dia passado nesse estado de confusão é um dia a menos que você tem para construir uma vida verdadeira. E quando você finalmente olhar para o presente com honestidade, mesmo que doa, aí sim, a transformação começa. Lembro-me da primeira vez que fiz isso. Eu estava falido, literalmente, sem perspectiva. Mal tinha para onde ir. Havia abandonado os estudos. Tinha uma série de empregos precários. Lavava carros, trocava óleo, fazia qualquer trabalho disponível. Eu achava que aquilo era o meu limite. Nem imaginava que outra realidade fosse possível. E foi só quando parei e analisei minha vida cruamente, sem fantasias, que percebi. Aquilo era o reflexo direto de minhas crenças. E se eu queria algo diferente, teria que encarar minha situação com clareza. É por isso que insisto tanto nesse ponto. Você precisa saber onde está, porque só assim entenderá o que precisa ser feito. E quando sabe onde está, por mais difícil que seja, assume o controle. Para de viver como vítima das circunstâncias e começa a construir um plano. Passo a passo. Mas garanto, poucas pessoas têm isso claro. A maioria apenas reage à vida. Trabalha para pagar contas, acorda para cumprir obrigações e sonha quando sobra tempo. Mas permita-me dizer algo que pode mudar tudo. Sem um destino claro, sua mente continuará criando as mesmas rotas. E se você quer uma vida diferente, precisa começar a pintar um quadro bem definido do que deseja. Por mais de 50 anos, carreguei um cartão com meus objetivos no bolso, diariamente. E não era um amuleto, era uma ferramenta. Aquele cartão ativava pelo meu toque um grupo específico de células no meu cérebro, acendendo automaticamente a imagem do que eu queria. Era como ligar a luz na escuridão, instantâneo. A imagem voltava viva, forte, presente, e com ela vinha a energia para continuar avançando. As pessoas dizem que não sabem o que querem, e é verdade. Muitas nunca pararam para pensar. E sabe por quê? Porque foram ensinadas a não querer muito. Foram educadas para serem realistas, a desejar dentro do possível. E quando isso acontece, o primeiro sintoma é a dificuldade de sonhar. Certa vez, ministrei um seminário em Toronto. Cíntia, esposa do meu sobrinho Don, participou. Nas primeiras semanas, ela mal conseguia compreender o que eu dizia. Vibração, espírito, paradigmas, tudo era novo. Mas numa noite, pedi a todos que escrevessem seus desejos. Ela parou. Disse que não sabia o que queria, porque havia anos pensava apenas no que os outros queriam. Os filhos, o marido, a rotina. Mas se você treinar sua mente para visualizar o que deseja com clareza e frequência, ela começará a procurar caminhos, conexões, oportunidades antes invisíveis. Por isso costumo dizer, você não atrai o que quer, você atrai o que é, e você se torna aquilo que visualiza com mais intensidade. Você deseja uma vida extraordinária, mas pensa pequeno, deseja pouco e visualiza constantemente a falta. Quer ser próspero, mas vive mentalmente programado para a sobrevivência.